Marcelo. Agora vamos falar do encontro, então, entre Putin e Trump. As conversas foram extremamente bem, então, abre aspas, essa afirmação foi feita por Kirill Dmitriev, que foi enviado especial da Rússia na televisão ali estatal. A gente observa, eu vou perguntar para a Thaís se é ao vivo, essas imagens são ao vivo? São ao vivo, né? Então fica agora a expectativa justamente após a reunião, o Kremlin falava em 7 horas, o encontro começou às 4 horas da tarde pelo fuso aqui brasileiro, né? 4 horas da tarde aqui no Brasil, lá muito mais tarde, havia uma expectativa de até 7 horas, mas a reunião durou 3 horas, então eles chegaram juntos nos seus aviões, inclusive eles aterrissaram lá praticamente sincronizados, tapete vermelho estendido. O curioso é que o território do Alasca era da Rússia, foi vendido para os Estados Unidos, evidentemente, e agora então sediou essa discussão, que é a discussão justamente a questão que envolve o conflito, portanto, então, evidentemente, claro, entre a Rússia, essa guerra que foi iniciada pela Rússia contra a Ucrânia. Fica a expectativa, então, Kobayashi, então daqui a pouco teremos lá, dentro de alguns instantes, então essa expectativa. O Luca Bassani estará conosco, justamente para trazer todo o discurso de Trump e também do Vladimir Putin. Então daqui a pouco, então nós vamos acompanhar. Começando lá, a gente vai diretamente então para a palavra dos dois presidentes. Mas Kobayashi, e a expectativa agora, o que vai acontecer, né? Será que chegou-se aí? Mas o problema é que a Ucrânia está fora, né? Como é que é como eu e você fosse decidir o futuro do Mota e o Mota não está presente. Exatamente. A questão ali é que 3 horas dá para falar muita coisa, Marcelo Matos. 3 horas é muito assunto. Certamente não foi só a questão da Ucrânia, muitos outros assuntos foram tratados pelos dois líderes aí, são duas das grandes potências do mundo envolvidos não só nas tratativas da situação da Ucrânia, mas em todas as questões comerciais também, as questões de outros conflitos que acontecem mundo afora, a situação do Irã, que a gente se lembra recentemente o conflito que teve com os Estados Unidos e a ligação que há de alguma maneira, ainda que indiretamente, entre o Irã e a Rússia também. E a expectativa é para saber se eles vão chegar ali dando solução para o conflito sem a presença da Ucrânia. Então, eu apostaria que não, justamente porque é uma impossibilidade total. Não há procuração do presidente americano para falar em nome da Ucrânia, principalmente sobre o território. Então, acredito que seja uma conversa que vai apontar alguns caminhos que depois precisarão ser confirmados em tratativas que envolvam, de fato, o presidente ucraniano também. Agora, Mota, fica toda essa questão, né? Vamos saber como é que vai ser a resolução desse problema. Havia uma promessa inicial do Trump, antes de tomar posse, que em uma semana ele decidia tudo. Obviamente isso não ocorreu, obviamente a situação é muito mais complexa, evidentemente. Mas qual que é a sua expectativa, Mota? De fato aí, ao mesmo tempo, não resta muita opção para a Ucrânia. Ela foi invadida, evidentemente, claro, isso é algo extremamente terrível, a perda dos civis, mas ela não tem força para, com a guerra, expulsar a Rússia. Então, é uma situação extremamente delicada. Não resta dúvida, Marcelo. A situação da Ucrânia é uma situação que pode acontecer com qualquer país que é vizinho de uma grande potência. Não é uma vida fácil. Eu acho que se a gente examinar tudo o que aconteceu desde que começou a invasão, há inúmeras oportunidades que foram perdidas. Oportunidades em que um pouco de bom senso, em que um pouco de um esforço um pouco maior poderia ter resultado em um entendimento. Essa guerra tem episódios impressionantes, como, por exemplo, aquela explosão no fundo do Mar Báltico que destruiu o gasoduto que levava gás da Rússia para a Europa, coisas inexplicáveis, o sumiço de uma grande quantidade de armas que foram enviadas dos Estados Unidos para a Ucrânia, o emprego de mercenários da Coreia, mercenários não, soldados da Coreia do Norte, combatendo do lado da Rússia. Eu acho que é justo dizer que há muita coisa sobre essa guerra que a gente não sabe ainda, que só vai ser esclarecido quando essa guerra terminar. Eu acho que a ausência do Zelensky nessa conversa é um fator menor. Esse fim da guerra vai ser resolvido mesmo pelas duas grandes potências, uma delas que está envolvida na guerra, Estados Unidos
e Rússia, herdeira da União Soviética, são países que têm uma história muito diferente. Os Estados Unidos são a república mais antiga do planeta, tem a mesma Constituição desde 1789, com todos os seus defeitos que todos os países têm. Os Estados Unidos são o lugar do planeta Terra onde todo mundo quer morar, porque lá você desfruta da melhor combinação de liberdade e prosperidade. A Rússia é um país que tem uma tradição autoritária, durante muito tempo foi um império, tinha lá o czar que mandava em todo mundo, e saiu dessa situação. Foi um dos últimos países da Europa Oriental a libertar os seus servos e passou dessa situação para a tirania comunista, da qual só se livrou em 1989, e desde então tem um regime que é muito difícil de classificar e durante a maior parte desse tempo dominado por Vladimir Putin. Mas é o que a gente tem para hoje. Tomara que Donald Trump e Vladimir Putin cheguem ao entendimento o mais rápido possível. Você nos acompanha com imagens aí, a bandeira norte-americana, também a bandeira da Rússia. Os jornalistas agora vão justamente aí se levantando e surgem Trump e Putin. E aí toda a imagem que nós estamos acompanhando e vamos então acompanhar agora. Mr. President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. Porque nossos países são separados pelo oceano, também são vizinhos próximos. Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. Boa tarde, querido vizinho. Muito bom ver você de novo. I think that is very neighborly. Eu acho que é uma política de muita boa vizinhança fazer isso. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the US island. There are only 4 kilometers apesar de termos 2 ilhas de um médio menor e maior nesta região. Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the Так здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской империи. Православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение. В ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолетов и другой техники по договору Ленд-Лиза. Это был опасный, сложный маршрут над громадными ледяными пространствами, но летчики и специалисты 2 стран делали все, чтобы приблизить победу, рисковали, отдавали свои жизни для общей победы. Вот я сейчас только что был в городе Магадане в России, там памятник стоит российским и американским летчикам, и флаг на памятнике российский и американский. И я знаю, что и здесь тоже есть такой же памятник. На военном кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии, признательные американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти. Это выглядит достойно и благородно. Мы всегда будем помнить другие исторические примеры. Luca, é discurso que ele faz escrito, né, Luca? O presidente Putin. Aparentemente faz discurso escrito. Peço desculpas porque anteriormente estávamos escutando uma tradução em inglês do que ele falava em russo. Agora essa tradução parou, portanto, eu que não falo russo tão bem não posso continuar para não trair a nossa audiência falando alguma inverdade aqui do discurso. Exatamente, mas o que chama atenção justamente ele sair da reunião, né, com esse discurso que foi escrito, né, Luca, e ele está lendo de fato, ele continua fazendo essa leitura, né?
o presidente Putin é uma pessoa muito estratégica, né, muito estrategista na sua conduta política e provavelmente ele deveria ter pronto um discurso caso a reunião andasse bem, caso ela andasse mal. Então, já é tudo pensado. É bom a gente esclarecer a nossa audiência que se trata de dois grandes negociadores e é um confronto dos titãs da geopolítica. O que faz o presidente Putin nesse momento provavelmente não só ressoe bem para seus aliados fora da Rússia, mas também pode ser utilizado em cortes internamente pela mídia estatal russa, mostrando que ele é um líder forte, foi recebido com todas as honrarias de chefe de Estado no Alasca e que recolocou a Rússia num patamar de grande importância no cenário global, apesar do isolamento interno dentro da Europa. E aquela coisa, o assessor tem que fazer o discurso positivo, mais ou menos, negativo, e aí na hora municia lá, né, Luca? E claro que a deferência do presidente Trump deixando ele foi convidado, ele falar primeiro, né? Exatamente, fala primeiro e provavelmente quem diga à imprensa mundial, a todos nós, aquilo que foi decidido, acordado, é o presidente Trump, por ser o anfitrião. A boa diplomacia, pelo menos, envolve isso, e até acredito que Trump quer isso para poder ter os louros desse encontro. Но при этом мы убеждены, что чтобы украинское урегулированное... O curioso, né, Luca, é que o território do Alasca era russo, foi comprado pelos Estados Unidos e hoje, né, um ponto até estranho fazer uma negociação aí, mas é estratégico justamente por isso, né, Luca? Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом. Muito bem, nós vamos continuar agora, nós vamos colocar ponto final nos pingos dos is, mas é claro, o Thiago Berrais está chegando com o Jornal Jovem Pan, nós estamos acompanhando o final da reunião, está falando Vladimir Putin após 3 horas de reunião e daqui a pouco começa a falar o presidente Trump, então agora com você. Thiago Berrais, muito obrigado, boa noite, um ótimo final de semana para todos, valeu!